Olá, bom dia. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o advogado Marcelo Marsaioli e o diretor jurídico da Câmara de Santos, Roberto Bonavides. Obrigado por vocês terem vindo no programa mais uma vez aqui. Já são de casa praticamente? Verdade. Vamos falar mal de quem hoje? De todos. De todos. Você saiu bem aprendendo. Vamos então abrir o programa, vamos às notícias do dia. Após iniciar a discussão, Renan Calheiros retirou da pauta de votação do Senado Federal o projeto que prevê punições em casos de abuso de autoridade. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após pedidos de parlamentares contrários ao texto. Na mesma decisão, Renan remeteu a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto, apresentado pelo próprio Renan, revoga a legislação vigente e estabelece novas punições a juízes e procuradores, entre outras autoridades. A ação tem sido criticada por setores do Judiciário e do Ministério Público, que afirmam ser uma tentativa de retaliação do Congresso Nacional em razão de investigações que envolvem políticos, como na Operação Lava Jato. Renan Calheiros já afrontou o Judiciário algumas vezes. Na opinião dos nossos convidados, qual foi o motivo dele revogar o projeto de própria autoria? Bonavides. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Uma honra, um prazer estar aqui com você, a pessoa que eu estimo muito, toda a sua família, seus irmãos, Rodrigo. Bom, na verdade, eu particularmente sou favorável a essa lei, né? Você vê que a matéria fala que pune juízes, promotores, entre outras autoridades. Na verdade, a lei é de abuso de autoridade, serve para todas as autoridades. É que como os juízes, o Poder Judiciário, os promotores encamparam essa ideia de que seria uma retaliação a eles, e a mídia, a população, a imprensa abraçou essa causa, então, na verdade, estive aqui no último programa com o prefeito eleito Pedro Gouveia e ele com sabedoria disse, talvez não seja o momento adequado para que se votasse essa lei. Essa lei é uma lei de 65, a lei de abuso de autoridade. Eu estava vindo para cá me lembrando, me formei em 93, já há muito tempo, professor Gilberto Passos de Freitas, desembargador aposentado, que foi meu professor de processo penal, já comentava naquela época que essa lei devia ser revogada, porque é uma lei da época da ditadura, e 23 anos depois a gente volta a discutir e as pessoas não querem que se altere. Tem que alterar. E a autoridade que praticar algum abuso será punida. Então, os juízes, promotores que andarem no caminho certo, que não vazarem provas, que não cometerem nenhum abuso, que não cometerem nenhuma ilegalidade, não tem por que se preocupar. É uma lei que serve para todos. Talvez o momento não seja propício, mas é uma lei que tem que ser alterada e adequada à realidade dos dias atuais. É simples assim na minha visão. Eu acho que diversas leis, elas precisam de uma atualização. Só que realmente, né, o momento é muito estratégico para determinados políticos fazer com que essa mudança acontecesse agora. O país de maior quantidade de leis do mundo, né? Ele, muitas vezes a gente não tem que analisar, por incrível que pareça que eu vou falar, a gente não deve analisar a lei pelo aspecto legal, mas sim pelo político. E dessa vez fica muito claro isso. O Betinho, se me permite chamá-lo assim, claro, né? Sim. Amigos de longa data a gente chama com maior intimidade. Ele bem disse, a questão, eu acho que o timing foi muito ruim, mas para o Renan, eu acho que foi uma coisa milimetricamente estudada, ele precisava dar um freio. A Lava Jato avançava de um jeito muito agressivo. Eles estão orgulhosos por informação, por prender gente, por invadir isso e aquilo. E ele falou assim, bom, eu preciso dar um basta. Estando certo ou estando errado, eu vou lançar isso daqui agora, porque eu preciso dar uma parada nisso. No fim das contas, eu também concordo com o Betinho em uma coisa. A imprensa mandou muito mal nisso. Muito mal. As pessoas, o que elas liam no Facebook era uma ponta da lei. E assim, até, por incrível que pareça, a gente vê até pessoas ligadas ao Poder Judiciário, aí, que para mim é um pouco inadmissível, né? Os operadores do direito não podem cair nessas armadilhas. A gente tem uma responsabilidade muito maior do que a população quando a gente lê um texto de lei.
A gente não pode se deixar enganar, se deixar levar. Mas a imprensa vendeu aquela situação mesmo. Olha, a guerra entre o Legislativo e o Judiciário, porque isso vende demais, Paulo. A gente conversou sobre isso na semana passada aqui com o René. A venda dessa notícia é que alimentou esse monstro. E, no fim das contas, é lógico, houve uma retaliação no projeto original, essa retaliação aborreceu os procuradores, por óbvio. Vamos dizer assim, o Renan tirou coisas demais, mas ele tirou coisas também ali, como advogados, nós somos obrigados a reconhecer que tinha coisa ali que não dava mesmo. De repente, é o que eu falei, a atualização se faz necessária, mas o momento, exatamente, agora o momento é que faz com que, e eu acho que nós como comunicadores, você está sempre habituado aí em rádio, falar com o público em massa também, então o Betinho também está acostumado a lidar mais com a população também, eu acho que cabe a gente colocar, e a população também não está mais tão, ela está enxergando um pouco mais esse momento político, exatamente, então acho que cabe bem, todo mundo percebeu que o momento era realmente para que isso ajudasse mais os políticos e prejudicasse um pouco mais. Você viu alguns juízes falando assim, agora então se eu der uma decisão e o cara achar que é abusivo, eu posso ser preso, responsabilizado pessoalmente. Não é tão simples a coisa, assim, não é tão banal. Agora, nós temos, existe realmente uma rixa que se formou entre os poderes, ficou aquela sensação que, por que ele tirou de pauta agora? Pergunta inicial, começamos o programa assim. A gente já havia comentado isso aqui, quando eu estive com o René, a questão de mexer um acordão quase. Né? Parece que o STF, olha, eu vou resolver o seu problema, e você também resolve o nosso por enquanto. Então, a gente vai falar sobre isso até na próxima nota agora, mas o René, ele está até o pescoço. Na verdade, o Judiciário, ele deixou. Oitava, né? Oitava. Deixa eu rolar, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero saber de vocês também, essa é uma verdadeira queda de braço entre o Renan e o Judiciário. Agora, que eu pergunto, nessa história toda, quem sai mais desgastado? Até pelo momento, eu acho que... Bom, não quero falar minha opinião, nem devo. Marcelo. Eu acho que depende do ponto de vista que você analisar. Por exemplo, do popular, o povão mesmo, o Judiciário sai muito mais desgastado. O STF virou piada, a sigla do STF virou meme. O pessoal fazia a comparação com o futebol. Quer dizer então que agora eu posso entrar, mas não posso fazer gol. Então foi isso que o STF disse. Então, assim, a população não está muito interessada em ver a notícia a fundo e buscar a parte técnica. Eles estão, é mais legal o escárnio. Você tira sarro, tira onda. O René saiu como manda-chuva, o coronel. Parece aquela oligarquia, o coronel manda em tudo e os jagunços obedecem. Então, do ponto de vista popular, eu acho que o STF saiu, o Judiciário representado pelo STF, saiu bem mais desgastado. Agora, olhando pelo lado que a gente tem que olhar, que é o lado técnico mesmo, eu vejo aí com pesos iguais. Para mim, os dois lados aí, eu não gostei tanto de nenhuma das posturas. Mas tem necessidade, na verdade, não é tanta coisa importante para a gente discutir? Muita coisa. E acabou que... Muita pauta boa para discutir. Na verdade, na minha opinião, ambos saíram maculados, né? O Supremo, como o Marcelo disse, agora dizem, né, sugestivo Tribunal Federal, né? Então, é uma vergonha. Aí o Renan vem e fala, olha, a decisão do Supremo se cumpre, né? A do Marco Aurélio não, mas a do Supremo se cumpre. Então infelizmente são instituições falidas, né? Eu vi uma pesquisa um dia desse que pouquíssimas instituições têm credibilidade perante a população. O Ministério Público era uma delas, que para mim a decepção, os procuradores de Curitiba agora alegam, olha, se passar a lei do abuso da autoridade, nós renunciamos. Renunciam o quê? A carreira? Porque o Ministério Público, a Constituição diz lá no artigo 129, função exclusiva do MP propor ação penal. Claro. E aí eles vêm e falam, olha, nós vamos renunciar à Lava Jato. Chantagem. Então, quer dizer, é um absurdo. Agora, o Senado está fazendo o quê? Foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a regra. Antes, o Renan usou desse subterfúgio de querer julgar de forma urgente para ser esse contraponto mesmo ao Supremo. E outro projeto que ele fez, aliás, sou favorável aos dois, é que o momento ele utiliza como barganha
que é o teto constitucional. Os super salários. Os super salários, que é outra coisa que tem que vir em pauta no Brasil inteiro. Nos junto estados. com a reforma da Previdência, porque, pelo amor de Deus. É outro ponto. Então, a gente vai vendo esse braço de ferro entre as instituições, mas só no momento em que eu me sinto acuado. Aí eu coloco alguma coisa para votar. Então, infelizmente, é assim. E é ruim, né, Betinho? Porque quando alguém fala assim, o STF está sem crédito, eu duvido que algum advogado se sinta bem de escutar isso. Porque a gente opera direito, a gente está dentro dessa máquina. Juízes, promotores, advogados operam direito. Sim. Então, quando a gente fala assim, poxa, o maior tribunal do país não tem crédito, ele é político, ou ele não consegue se decidir de maneira imparcial, para a carreira inteira é ruim. É ruim porque o cidadão, ele se sente descrente, desamparado, carente, porque o último porto que a pessoa tem é o Poder Judiciário. É o último do último recurso, é por isso que ainda é o poder que tem maior confiabilidade da população, porque ainda tem também os menores níveis de corrupção. Mas a partir do momento que você olha para o STF e fala assim, caramba, eu não confio mais nesses caras, para a carreira inteira da gente é ruim. Me dói no coração quando alguém chega, um aluno de faculdade, e fala, professor, você acha que é possível o STF ter julgado errado? Porque são deuses para os alunos. Sim. São 11 ministros da corte mais alta e você fala assim, acho possível sim. Eu falei, e o que a gente pode esperar então na carreira do direito? O que a gente pode esperar? Então é ruim para todos. Não pensem vocês que os advogados devem estar felicíssimos porque os juízes se deram mal. Não é isso é péssimo. Isso é péssimo. Se o Poder Judiciário tiver maior confiabilidade, os advogados ganham com isso também. É lógico que isso respinga na gente do lado positivo. Todos estiverem dentro de um sistema puro, de um sistema ético, de um sistema moral, você também faz parte disso. Então, muito ruim para todos essa briga, essa queda de braço e desgaste todo. Vamos seguir aqui com o programa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse ao Supremo Tribunal Federal que tem provas suficientes para denunciar o presidente do Senado, Renan Calheiros, antes mesmo da conclusão do inquérito da Polícia Federal. O PMDBista foi denunciado na última segunda-feira por Janot, ao lado do deputado Aníbal Gomes, também do PMDB, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os dois parlamentares são acusados de terem recebido propina para viabilizar a contratação de uma empresa pela Petrobras. O esclarecimento foi enviado ao tribunal nesta terça-feira em resposta a um pedido do ministro Teori Zavascki para que o chefe do Ministério Público anexasse ao processo o relatório final das investigações da Polícia Federal. Renan Calheiros já é réu e tem 12 ações contra ele no Judiciário. Além disso, nas últimas manifestações populares, foi o mais criticado. Com isso, aí eu pergunto para vocês, a continuidade de Renan ficou insustentável? Sustentável, e eu acredito que... Está na hora já, né? Agora, assim, o que me espanta são essas chamadas, né? O Procurador-Geral, Rodrigo Janot, vem na imprensa e diz que tem prova para denunciar o Renan antes mesmo do término do inquérito. O que já é uma frase ruim, né? Quando na nossa época de faculdade, no início da nossa carreira, um promotor vinha na imprensa e falava, olha, eu vou processar fulano de tal. O promotor e o juiz, eles falam no processo. Você não via essa mídia toda em cima do MP, do judiciário. Eu trago aqui uma figura das mais respeitadas na nossa cidade, representante do Ministério Público, doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho, que aposentou agora. Raríssimas vezes eu vi ele dando entrevista na imprensa depois do julgamento. Então é uma inversão de valores e, como o Marcelo falou, hoje em dia, antigamente a população brasileira nós tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 200 milhões de juristas. Então a pessoa lê a manchete no Facebook e já quer se manifestar sobre aquele tópico, né? Então o promotor tem que falar no processo, o juiz tem que falar no processo, acabar um pouco com... Eu começo a pensar que seria interessante, viu, Marcelo, voltar ao tempo de que as sessões do Supremo não eram transmitidas. Eu acho que seria interessante isso.
Porque eu acho que essa mídia está dando uma conotação completamente diferente. Cada um dá a interpretação que quer. Aí você pega a vaidade do Marco Aurélio, do Fux, né? Um quer ser roqueiro, o outro quer ser esportista, aí pinta o cabelo de caju. Eram celebridades, na verdade, né? Os valores mudaram. Houve tempo que a gente podia fazer uma brincadeira e falar assim, fala 5 jogadores da seleção brasileira, a pessoa sabia. Agora, hoje, se você fala assim, fala o nome de 5 ministros do STF, as pessoas sabem isso. O que é bom, por um lado, né, as pessoas voltaram a se interessar por isso. Mas você vê nesse caso do Janot, que coisa interessante. O Teori Zavascki pediu que ele informasse se o status da coisa, se o inquérito havia sido concluído. Ao invés de informar se o inquérito havia sido concluído, ele já alardeia, não, mas eu posso processar antes. Primeiro, por que vai fazer isso antes? Se está na iminência de acabar e reunir mais coisas e concluir, fazer um negócio completo e bem feito. Por quê? Qual é o afã disso? Qual é a real intenção disso? É realmente o caráter midiático? É realmente soltar outra bomba agora na mídia para ver porque a última bomba foi do governo? Precisamos soltar uma nossa. E aí parece sim uma disputa barata, né? Parece um tiroteio barato de fora. Quem vai ser o próximo a atirar? Que eu acho que a pergunta que fica, e eu acho que fica para você, telespectador, né, também analisar, que tanto poder é esse que o Renan tem, gente, que com tantas denúncias contra ele parece que é a pessoa mais poderosa do governo, às vezes mais poderosa que o próprio presidente da República. Às vezes eu me questiono em relação a isso. Você sabe, Paulo, é uma situação muito difícil hoje você debater esse assunto de maneira técnica e imparcial. Nos comentários que eu fiz na rádio essa semana, eu e um outro advogado, o Betinho conhece bem, o Ronaldo Seráficos, um cara muito inteligente no campo político, a gente criticava a postura do Sérgio Moro na última audiência que ele fez, estava tomando o depoimento de testemunha, e o advogado da outra parte, não interessa se ele é advogado do Lula, da Marisa Letícia, não interessa se o cliente dele é bom ou ruim. O que interessa é que o devido processo legal tem que ser respeitado. Ele estava nitidamente, o procurador, pedindo opinião de testemunha. Testemunha não opina. Testemunha relata fatos que presenciou. Ela é testemunha. É só procurar no dicionário testemunhar. E ele perguntava assim, mas você acha que ela agiu como uma dona ou você acha que ela agiu desse jeito? Ele está pedindo opinião. O advogado se surgiu de maneira veemente, o Sérgio Moro gritou. Ele elevou muito a voz. Não é aquela grita de briga de bar, óbvio. Mas, sabe, tentando vencer o advogado pelo aumento da voz. E quando a gente fez uma crítica, dizendo que nesse ponto o Sérgio Moro foi um cara que restaurou coragem, mostrou muita coisa, galhardia, sabe, combatividade, coisas que estavam em falta mesmo no nosso país em geral. Mas ele merece a crítica, ele errou fortemente, tanto que ele perdeu a estribeira. Eu acho que ele chegou num ponto emocional também que o cara não aguenta. Imagina a pressão inteira do país nas costas dele. Não sei se ele pediu para ser o herói nacional. Ele não pediu para ser o novo José Bonifácio. Né? Então, a gente não... quando a gente critica, como agora, por exemplo, a gente vai falando do Janot. Provavelmente o Betinho no São Ginão Ronda vai falar para a gente assim, pô, vocês estão falando mal do Janot? Não é isso. O processo tem que ser conduzido de maneira correta. E quando você... o que a imprensa gosta de vender é o que causa estardalhaço. E muitas vezes não é bacana para o processo. A pessoa ali no Facebook, ela não se digna nem entender quem é que está escrevendo aquilo e qual foi a fonte que ela tirou aquilo. Então precisa tomar muito cuidado. Esse debate é pertinente, muito pertinente, é muito bom. Para isso que eu acho que programas como o Bom Dia Baixada existem, mas a gente precisa tomar um certo cuidado e ser imparcial. Sim. Betinho, vou querer saber a sua opinião no próximo bloco, até porque a gente tem uma notinha para ler agora no final desse bloco. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, morreu nesta quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina desde 28 de novembro com problemas pulmonares. Dom Paulo tinha 95 anos e foi um importante nome na luta pelos direitos humanos. Ele se notabilizou pela resistência à ditadura militar e também no apoio aos mais necessitados. Após ser citado em um acordo de delação premiada da Odebrecht, o assessor especial da presidência, José Yunis,
entregou nesta quarta-feira uma carta com pedido de demissão do cargo. O advogado trabalhava diretamente com o presidente Michel Temer, de quem é amigo há mais de 50 anos. Nos termos de confidencialidade, uma espécie de pré-delação, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou que a empreiteira entregou 4 milhões de reais no escritório de José Yunes, em São Paulo. O governo de Michel Temer está em meio aí a um colapso. Concorda, Betinho? Concordo, com certeza. Acho que José Yunes fez bem, agiu com ética, né? Eu sempre cito para os meus alunos também, o Alckmin é uma pessoa, obviamente, muito respeitada por nós todos no Estado, principalmente aqui na Baixada Santista, mas ele tem algumas coisas que eu discordo. Por exemplo, quando existe alguma denúncia em relação a algum membro do PT, ele é um que sempre aponta e tem que tirar tal. Quando é alguém do governo dele, ele, não, vamos investigar para ver como é que fica a situação tal. E são 2 pesos, 2 medidas. Ele agiu bem, houve denúncias em relação a ele. Eu, particularmente, tenho muita preocupação com essas delações, porque coloca no mesmo balaio pessoas que receberam dinheiro de propina de corrupção e outras que eram caixa 2 para a campanha. Na verdade, você não pode colocar no mesmo patamar uma pessoa que recebeu 4 milhões de propina porque teve um contrato que favoreceu e etc. E alguém que recebeu 50 mil de apoio para a campanha, obviamente não declarado. No país até então não era punido. O Márcio Tomás Basso, um grande advogado criminalista que faleceu recentemente, defendeu essa tese com muita propriedade. Então eu me preocupo com essas delações. Sexta-feira para cá veio essa delação, que é a primeira, salvo engano, de 77 executivos. Pelo jeito, iremos fechar o Congresso, né? Porque se essa primeira já trouxe esse estrago, imagine quando tiver acesso a do Marcelo Odebrecht. Eu digo mais, Betinho, é só uma empresa. Existem outras empresas ainda que ninguém está falando, a gente só está falando da Odebrecht. E tem o BNDES ainda para estourar, tem outras coisas, né? Mas isso é bom também para o país. Apesar dos excessos, como o Marcelo disse, do Sérgio Moro, do Rodrigo Janot, que são pessoas obviamente respeitadas hoje no nosso país, mas para o operador do direito nós temos que apontar aquilo que se excede, que afronta a Constituição Federal, mas eu acho que para o país é bom. Quem sabe aí para a geração dos nossos netos, não sei se dos nossos filhos dará tempo, mas a gente vai ter um país mais sério, mais ético, mais igualitário, né? A gente precisa dessa igualdade. Você citou D. Paulo, até no intervalo o Marcelo citou aqui, um grande homem, né, que lutou pelos direitos humanos, enfrentou a ditadura, e é isso que a gente precisa, de um país sério. Se você não está feliz na sua profissão, né, vai procurar outra, vai procurar a sua alegria, o que fazer. Agora, não ser um corrupto. O cara ganha bem e ainda quer, né, ganhar dinheiro de corrupção, de propina. Então, essa mentalidade, talvez, com a Lava Jato, esteja mudando, e é isso que nós esperamos. Agora, o governo do Michel Temer, infelizmente, está numa situação de colapso, e não sei como vai ficar o país. A crise é uma crise que não tinha perspectivas de melhora para 2017. Eu sou um cara, né, sonhador, que tenho esperança, mas está difícil. Está difícil de acreditar. E agora, com essas denúncias, não sabemos se ele vai conseguir ficar até 2018. Aí, Marcelo, eu te faço uma pergunta. Você veio aqui semana passada. Continua com a mesma linha de pensamento, ou acha que os dias passam e realmente o governo de Michel Temer está sendo bombardeado e recebendo baixa atrás de baixa? Que o governo está sendo bombardeado é um fato, não tem como negar isso. Mas ele luta contra o relógio, é uma corrida contra o tempo. Ele tem que se aguentar no poder mais de 6 a 7 meses, porque ele não precisa se aguentar até outubro de 2018. Em outubro de 2018 a corrida está concluída. Sim. Depois que a corrida eleitoral começar em 2018, lá para junho, maio, que aí começou a fervilhar, e julho, agosto oficial, mantida a regra da eleitoral de agora, aí ninguém mais vai fazer nada. Aí vão esperar a eleição mesmo. Então ele conta o seguinte: eu tenho que me manter até junho 18. O ano que vem você acha que já começa a mudar o foco um pouco mais? Então, voltar das eleições? Eu não sei, porque as delações, elas têm um foco muito maior. Elas não querem derrubar o Temer, não é isso.
O pessoal que está fazendo a delação está tentando tirar o deles da frente. Sim. Eles não querem saber quem eles vão atingir. E ficou fácil fazer delação no fim das contas, né? Eu entreguei tanto em cash, entreguei dinheiro. Mas o senhor não tem como provar a materialidade? Não. Eu estou fazendo uma fofoca aqui para vocês dizendo que eu paguei, dei uma grana lá pro cara. Então, assim, não tem materialidade nenhuma. Nem, olha, juro, eu não sei, a gente não pode dizer o que está na cabeça dos outros. Mas eu não consigo ver um juiz de direito acolhendo isso como prova a ponto de condenar alguém. Tudo bem, delator, deu indício. A delação, o pessoal confunde muito, acha que delação é prova, é a prova final. Acha que a delação é suficiente para condenar. Quando a delação é aceita, homologada, ela abre uma investigação. Sim. Ela dá um indício. Mas essa investigação precisa ser concluída. E como estão essas informações, eu não vejo ainda... É o diz que diz ainda. Ainda é um diz que diz literalmente. E assim, eu acho muito importante a gente informar o nosso telespectador do seguinte: o pessoal pergunta assim, mas você não acha, Marcelo, você e o Betinho, vocês são o quê? Vocês são contra a gente botar político corrupto na cadeia? Não, muito pelo contrário. Mas a questão é a seguinte: você se enxergar onde isso influi na sua vida, onde isso vai chegar no seu quintal, e uma hora vai chegar. As arbitrariedades, se elas são mantidas, se elas são praticadas, uma hora ela vai chegar no seu processo. Sabe aquele seu processo que você acha que é pequeno, que é no nosso mundo aqui de baixo? Uma hora o juiz vai falar assim, poxa, mas lá no STF fazem isso, o procurador-geral faz isso, então eu vou te condenar, mas o senhor não tem prova, e daí? Qual que é o problema? Então a gente precisa enxergar isso. É como a questão da corrupção. Corrupção para o brasileiro é o que acontece em Brasília. Não. Corrupção é quando você fura uma fila, é quando você põe o seu carro numa vaga de idoso ou de deficiente. É quando você faz isso. E alguns pensadores, inclusive tem alguns vídeos na internet que provam essas informações que eu estou falando, desses pensadores, que não vale a pena citar o nome nesse momento, é exatamente isso. O governo corrupto, ele reflete a sua população. Em outros países, o governo, o índice de corrupção é muito baixo, isso reflete o nível da população. Aliás, também. Só uma correção rápida, se me permite, eu li isso numa placa, por isso que eu falei, mas não está correto, viu? Você não pode escrever vaga de deficiente físico, eu li isso numa placa esses dias, fora de Santos, tá? Mas isso precisa ser corrigido, não é essa terminologia correta, mas esse é um outro assunto. Sim. Vamos tocar aqui o programa, vamos falar rapidamente sobre a reforma da Previdência. Ela deve ficar para fevereiro. A gente está discutindo tanto em relação à delação, e olha aí, algo muito importante vai voltar a ser discutido só na volta do recesso parlamentar. A decisão foi tomada nesta quarta-feira por deputados e governistas de oposição durante a sessão de Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Michel Temer queria deixar a comissão instalada até a próxima semana, quando o Congresso Nacional entra em recesso, para que os líderes partidários já pudessem fazer as indicações dos integrantes, o que aceleraria a proposta na volta do recesso. Os deputados de oposição prepararam uma série de requerimentos e de instrumentos regimentais para obstruir a sessão e impedir que o parecer fosse adiantado. A reforma da Previdência é algo necessário. Aí pergunto para vocês, como vocês avaliam essa decisão dos deputados? Marcelo. Olha, o governo Temer precisa disso. Né? Ele tem isso como ponto, isso é até a PEC dos gastos. Né? A PEC dos gastos passou e continua a todo vapor, mas ele tem a reforma da Previdência, é uma economia monstruosa, né? Porque senão nós vamos chegar a 60 bilhões a mais já no ano que vem. E a gente não pode esquecer o seguinte, que ela não vai produzir efeitos imediatos, né? A gente está falando de uma aprovação que só vai produzir efeitos em 2018. Sim. Então, o governo tem interesse total nisso. Só que os deputados não têm essa mesma pressa e outra. Essa daqui é algo que a população entende melhor. Ela é mais didática. É diferente. Até que também vai diretamente no quintal da população, como você bem colocou. A PEC dos gastos, ela não é muito clara. O pessoal repete a botaria que escuta. Vai acabar a verba da saúde e da educação, que também não é verdade. Mas você vai muito na botaria. Agora, da Previdência, os aposentados, por exemplo, entendem isso na pele. Eles sabem do que eles estão falando. Então, essa daqui, para o eleitorado, para os votantes, ela é muito emblemática, ela é muito importante. Então, o Congresso hoje segurar isso um pouco, tirar um pouco do foco, para ele é interessante. Sim. Mas para o Temer, não. O Temer quer resolver isso porque ele entende que 50% da reforma dele depende só do que acontecer. Até porque depois da PEC, do limite de gastos, a reforma da Previdência é mais importante e necessária.
até para não falarem que eu sou contra tudo, sou favorável à PEC dos gastos, é um mal necessário, né? Isso em todas, volto a insistir, nas cidades, nos estados, no país, assim como a reforma da Previdência. É inaceitável hoje em dia, numa expectativa de vida que nós temos, a pessoa está se aposentando com 49 anos, com 52 anos, né? Ainda muito jovem. E é por isso que quebrou a Previdência no nosso país. Uma série de abusos, pessoas ganhando fortunas, ganhando acima do teto. Então, são esses desmandos que devem ser revistos. Então, o Michel Temer, assim como qualquer outro que estivesse no poder, precisava, né, fazer essa reforma. Marcelo disse que ele precisa se aguentar 17 meses, eu pensei que ele ia falar 17 dias, até fiquei meio surpreso, porque eu não sei se daqui 17 dias, mas 17 meses, ok, vamos ver. E os deputados de oposição usaram as regras do jogo, isso é legítimo, obstruir, né? Se eles tiveram essa habilidade, por isso que eu digo que o vereador, o deputado estadual, federal, ele deve conhecer muito o regimento para poder utilizar esse mecanismo legal, né, quando possível. Então a oposição usou esse instrumento e conseguiu deixar essa discussão só para fevereiro. Obviamente que isso atrapalha um pouco, né, o planejamento, o orçamento do país. Como muito bem analisado pelo Marcelo, isso serve para 2018, mas é um mal necessário. Sabe aquilo que tem que ser feito? E a reforma da Previdência tem que ser feita para acabar com esses desmandos que existem no nosso país. Essas incorreções, na verdade, né? A gente ainda vai falar muito sobre a reforma da Previdência. Vamos agora de política regional. O atual secretário municipal de Defesa da Cidadania, Carlos Alberto Mota, será deslocado para atuar na pasta de Educação, em substituição a Venúzia Fernandes, a partir do segundo mandato do Paulo Alexandre Barbosa. Essa foi a principal mudança no primeiro escalão do governo para a próxima gestão anunciada nesta quarta-feira. Barbosa citou que Mota é advogado com grande experiência em direito público e tem especialização em gestão para o terceiro setor. Ele anunciou ainda a permanência de Rosana Russo à frente da Secretaria de Assistência Social e de Carlos Alberto Russo nos serviços públicos. Maurício Prado continua no comando da Companhia de Habitação da Baixada Santista, Coab, e terá o objetivo de fazer uma reestruturação na empresa. O que vocês acham dessas mudanças, permanências de alguns, mudanças de outros? Bonavides. Então, o Paulo ele tem um grupo assim bastante fechado, são amigos próximos dele, de muita confiança. O Kaká tive o prazer de ser professor dele na faculdade, realmente é um técnico muito bom, especialista em direito público. Já na época da faculdade fazia um trabalho excelente em relação à criança e adolescente. Então, é um cara muito bom e eu tenho certeza que dará certo frente aí à Secretaria de Educação. Gosto muito do Maurício também, é um grande amigo que está ali na Coab, acho que a Coab precisava também de uma reestruturação ali. E são pequenas mudanças que o Paulo fez, eu já esperava isso, não achava que teriam grandes mudanças nesse segundo governo dele também. O Rogério, que era chefe de gabinete, já tinha sido anunciado semana passada aí numa supersecretaria, também um excelente técnico, um excelente quadro, servidor de carreira lá de Cubatão. E eu acho que o Paulo, né, foi muito bem votado pela população, que o reelegeu com uma votação expressiva. E como se diz, né, no dito popular, o time que está ganhando não se mexe. Então são pequenas alterações que foram feitas, né? A Aldre, que era secretária adjunta, teve uma votação brilhante e foi para a Câmara, assim como os demais vereadores que foram reeleitos. Então acho que o Paulo vem mantendo a equipe dele, né, e espero que ele tenha grande sucesso aí dentro dessa crise, da dificuldade financeira que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Vamos falar muito sobre isso nesse bloco. Eu acho, primeiramente, eu quero fazer um registro de algo que eu acho positivo. Você não vê no novo secretariado nenhum, aspas, né, aí, pagamento de favor político. Eu não vejo, vamos pegar quem foi muito bem votado e coloca no secretariado. Não. Então, dessa vez, são pessoas que estão até fora do rol dos votados aí, que participaram da eleição. Isso é positivo, isso é muito bom, porque são pessoas que estão ali por mérito, por tecnicidade, que é o que interessa no fim das contas.
A educação é uma pasta, é uma menina dos olhos da cidade de Santos. Santos é uma cidade que tem uma rede de ensino municipal muito bem conduzida pela SEDUC. A SEDUC tem pessoas muito competentes. Eu falo isso de cátedra porque a minha falecida mãe, ela foi aposentada da SEDUC, teve 25 anos de ensino público, então eu conheço aquilo ali por dentro. E a Venúzia, quando ela foi escolhida, foi uma escolha muito feliz, porque a Venúzia é uma técnica de carreira. Ela é uma professora brilhante, fez um trabalho muito legal na SEDUC esse ano, nessa gestão. E eu acho que foi uma escolha muito feliz. Agora ela volta para as fileiras, volta a ser soldada, né? E vamos continuar na luta. E o Kaká, o Betinho chamou a atenção. O Kaká, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa ONG, na Associação Comunidade Mãos Dadas. E ele já conhece muito bem as questões sociais, e isso pode fazer muita diferença, porque ele conhece a realidade de creches, de necessidades, ele sabe das situações de crianças albergadas, crianças abandonadas. E aí, onde isso vai para o ensino? É claro que vai, está linkado uma coisa com a outra. E ele está participando disso há muito tempo. Ele também é um advogado de carreira, com gestão pública, e eu acho que pode ser uma escolha muito bacana. Se ele fizer uma transição bem assim, próxima da Venúzia, eu acho que os dois juntos aí podem trazer bons frutos de novo para a nossa educação. Santos chegou a ter 97% de alfabetizados. Eu não sei qual é hoje o índice, mas 5 anos atrás, pelo menos, era mais ou menos isso. Tivemos secretários, por exemplo, a Sueli Maia, eu gostava muito dela. A Sueli Maia, politicamente, ela não tinha mais a mesma formação que eu tenho. Ela ia para um lado, eu ia para o outro. Mas como secretária de Educação, eu gostei muito de trabalhar com ela. Muito bem. E agora acho que também, eu acho que o prefeito tem feito aí as escolhas que ele tinha que fazer, mesmo que a população esperava. Eu quero saber de vocês, a gente já está se aproximando aí do fim do programa, tem ainda algumas perguntas importantes aqui. Com toda essa crise que a gente fala desde o começo do bloco, que a gente fala dias aqui, há meses aqui no programa, quais devem ser os principais desafios do prefeito, na opinião de vocês, Betinho? Então, na verdade, eu também gostaria de comentar de um outro técnico, e eu acho que esse vai ser, talvez, um dos grandes desafios da nossa cidade, assim como no país inteiro, é em relação à saúde. E ele colocou um grande gestor, que é o Fábio Ferraz, né, deslocou da pasta da gestão para a saúde. Acho que foi uma sacada assim, brilhante do prefeito, porque o Fábio realmente é um excelente técnico. Na minha visão, vinha fazendo um trabalho excepcional à frente da Secretaria de Gestão. Aí tem aquilo, muitas vezes a pessoa vai falar, mas na Secretaria de Saúde, colocar alguém que não é médico. O médico, ele estudou, na verdade, para ser médico, não para ser um gestor. Por isso que muitas vezes aconteciam esses desmandos. O Zé Serra, por exemplo, foi um excelente ministro da Saúde, quebrou as patentes dos remédios, medicamentos e etc., né? Entre outras coisas, combateu de forma firme e veemente o tabagismo. Então, acho que o Fábio Ferraz tem tudo para fazer um excelente trabalho técnico na Secretaria de Saúde. E acredito que esse seja o grande calcanhar de Aquiles de todo prefeito e de todo gestor. E tem um problema também da entrada da cidade, que a gente vem discutindo há muito tempo ali, né? As enchentes, a Zona Noroeste, 1/3 da população santista vive lá, e a gente não dá a atenção devida há muitos anos. Então, acho que Santos deve para a Zona Noroeste o que ela propicia para a gente. Então, se o prefeito conseguir acabar ali com as enchentes, está construindo um poliesportivo magnífico. Acho que toda a população de Santos deveria ir lá conhecer. Negócio de primeiro mundo, muito bonito. Nas Olimpíadas, várias seleções estiveram por aqui. Então, entendo que a saúde e a entrada da cidade e a enchente da Zona Noroeste são os dois principais problemas que o prefeito deve enfrentar. Não tem como a gente não falar da saúde sem a gente falar do Hospital das Estivadoras, claro, que é preocupante. A gente já entrou dezembro, né? E não se fala na entrega do hospital. Eu acho que o principal desafio da saúde será esse. Será realmente o funcionamento do Hospital dos Estivadores, porque o problema não foi exatamente a entrega da obra, o problema é o funcionamento, é a manutenção. Tem discussão na questão das licitações. O custo fixo é um negócio que assusta um pouco, porque ele é alto, como é em qualquer hospital, não
não é um privilégio dos hospitais investigadores, qualquer hospital do Brasil tem já sabia que ia ser isso daí, né? O governador Geraldo Alckmin assinou um termo de parceria, né? Em tese aí 50% dessa despesa poderia ser absorvida pelo governo do estado, mas a prefeitura não tem condição de absorver os outros 50%. Então, isso precisa ser precisam ser buscadas as parcerias aí com a União Federal, que eu também não consigo enxergar porque a União Federal está tão fora desse processo. Você é tão responsável pela saúde ou mais do que qualquer outra esfera de poder. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio da saúde aqui. As policlínicas, as unhas UPAs que foram montadas, a distribuição delas continua muito estrangulada ainda. Por quê? Porque a população de toda a Baixada acaba vindo para cá, né? Sim. Por isso que a Santa Casa também é enforcada. Se a Santa Casa conseguir acertar seu prumo, e aí mostra como é importante a parceria entre o público e o privado também. Se a Santa Casa acertar seu prumo, a saúde na cidade melhora. A Santa Casa é um grande medidor da saúde santista. E a Prefeitura também precisa estar junto com uma parceria muito forte para tentar auxiliar a condução desse processo. Também concordo aí com o Betinho nas outras duas obras para mim. Vamos dar nomes para ficar mais claro para a população. O Santos Novos Tempos, que naufragou, mas precisa ser trazido porque, na essência, na teoria, era um projeto bacana, muito legal, um projeto que tecnicamente poderia ser viabilizado. Tem problemas com o Banco Mundial, é claro, tem problemas de financiamento. Vamos só colocar aqui que é importante ressaltar que a obra de drenagem é uma das maiores, se não a maior do país. Isso, né? Isso, então. E os problemas foram burocráticos, no fim das contas. Não foram problemas técnicos de campo, foram problemas burocráticos e parou nisso. Então precisa resgatar isso porque a Zona Oeste não aguenta mais viver as enchentes. Sim. Então esse também vai ser um desafio. E a entrada de Santos, porque é o sonho do Santista. É o sonho do Santista, é ver a entrada de Santos concluída. A entrada de Santos, quando a gente diz, é as obras viárias que vão desafogar, para a gente poder saber que a gente está chegando em São Paulo e que a gente realmente vai chegar em 10 minutos. Essas obras são as mais importantes, mas já que o Betinho citou a do ginásio, a gente também pode lembrar que outras obras também estão atrasadas, como das reparações do Rebouças, por exemplo. Né? É verdade. Algumas questões que a gente precisa ver se isso continua, até que ponto continua com essa crise. Equipamento bastante antigo, né? E muito utilizado também. Muito utilizado. E lembrando só ainda em relação à saúde, Marcelo falou da Santa Casa, mas olha como é algo complexo. Parece que é fácil. Criticar é fácil, né? Agora, o problema é quando você está como gestor e colocar a mão na massa. Se São Vicente, mas olha só, se São Vicente não tiver bem na saúde, afoga Santos. Claro. Cubatão está com problema na saúde, vem desaguar em Santos. Então, realmente, até pelo fato de vivermos numa região metropolitana, uma depende da outra. Né? Então, espero também que, com a eleição de 7 prefeitos do PSDB, eles possam estar se falando, se comunicando, porque senão não tem jeito. Estrangula aqui, né? Estrangula Santos. Eu acho, Betinho, que, se não me engano, a estatística é que 50% dos atendimentos feitos na Santa Casa são de não santistas residentes aqui. É gente de fora. Então o pessoal vem procurar. E tem que vir procurar mesmo. A gente não pode falar, a gente não pode ser. Não pode existir uma xenofobia. Falar assim, não, olha, o estrangeiro não pode, o estrangeiro, né? Nossos vizinhos não podem vir para cá. Não adianta. É um país livre, mas você sabe, uma região metropolitana. Eu fui secretário em Cubatão e muita gente que é atendida em Cubatão também é de fora. Né? E o sistema é universal, o SUS é sistema único, tem que atender. Fora que Cubatão atende todos os acidentes nas rodovias. E nós tivemos um gravíssimo agora. E o pedágio não dá qualquer contrapartida para Cubatão. Eu sempre falo, se desse R$1 de cada carro para a saúde de Cubatão, porque precisa, atende todo mundo ali. Então é um problema muito complexo esse da saúde. E em Cubatão, o que a gente escuta dizer, houve um problema sério de falta de médicos, mas em matéria de estrutural, só dos médicos que já passaram por lá que eu conheço, falaram que como estrutura é fantástico. O hospital é bem equipado, está pronto para funcionar, a gente para de novo na questão burocrática e não na técnica. E aí eu vou falar mais uma coisa até para vocês, não sei se vai dar tempo da gente discutir isso. Dá tempo, Rodrigo? Quanto tempo a gente tem? 3? Então, tem ainda a questão das ressacas, né? As ressacas, tem a questão da dragagem do porto, que envolve outros órgãos também, mas é uma questão aí que... Aí a gente vai para mais 2 programas. Em dezembro, Paula, o Paulinho
vai ter que pular 7 ondas e jogar algumas oferendas para Iemanjá, para ver se ela ajuda também. Vamos fazer rapidamente aqui uma pergunta, aí vocês vão ter que responder rapidinho para mim. A Câmara Municipal, com a maioria aliada de Paulo Alexandre, terá papel importante na agilidade de projetos e na estabilidade política da cidade? Betinho. Olha, eu sou suspeito, sou hoje diretor jurídico, estou ocupando lá a diretoria jurídica da Câmara, vejo a Câmara como um poder independente, grandes vereadores, né? Muitos fazem parte do grupo de apoio do prefeito, mas quando discordam, votam com independência. Então, acho que a população está bem servida com os nossos vereadores. Muitos que não foram reeleitos também, brilhantes vereadores, gosto muito, boto muita fé naqueles que foram eleitos e já vêm participando das sessões, aprendendo, observando. E acho que o prefeito Paulo vai ter a maioria, assim como a grande maioria dos prefeitos no país tem. Um outro que acaba tendo dificuldade com a Câmara, prefeito e Câmara tem que andar junto, assim como que é o presidente com o Congresso. Se não andar junto, acontece o que aconteceu com o Collor e com a Dilma. O objetivo é resolver. Sem dúvida, o que for melhor para a cidade. Concorda, Marcelo, rapidamente? Eu concordo, acho que a sua posição não está limitada só a Thelma e ao Chico, que são só porque são de partidos diferentes, acho que outros vereadores se colocam sempre, o próprio Kenny, que foi um vereador super bem votado, está no partido do prefeito, mas já deu sinais também de que se expõe, se mostra quando é necessário, então eu acho que ele precisa dessa maioria, essa maioria é essencial para o governo andar bem. A pergunta inicial foi essa, é essencial para isso funcionar, mas eu não acho que a Câmara será leniente ou subserviente ao prefeito. Existe uma grande diferença entre você ter maioria aliada e você ter uma Câmara subserviente, muito diferente. Mas eu acho que ele com o que ele tem hoje de base, ele anda bem. Uma coisa é certa, vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Principalmente na parte de gerenciar o pouco que vem. O pouco que vem de repasse aí. Queria agradecer a Marcelo mais uma vez por ter vindo aqui ao programa. Betinho. Posso chamar de Betinho já, né? Todo mundo vem aqui, chama de Betinho, Paulo Roberto Bonavides. Está muito sério. E aqui todo mundo é de casa, principalmente que entra na sua casa, telespectador. Bom Dia Baixada fica por aqui. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Lembrando, como sempre, que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8. Até lá.